Bom, queridos, vamos lá dar início, a mais uma aula nessa proposta nossa de estudar esse livro dos Juízes, livro este que iniciamos na semana passada, ou comentário, que iniciamos na semana passada, a respeito então deste período do relato do livro de Juízes, neste período da história de Israel, um período de aproximadamente 400 anos, muito tempo, onde a nação de Israel viveu então sob a liderança de homens, né, que é chamado, ou são chamados de juízes, esses homens que eram de fato pessoas levantadas por Deus, né, para que um certo período de tempo houvesse uma orientação de Deus sobre a nação de Israel, visto que não havia ainda a organização, o governo, de um rei, como a gente vai ver mais para frente no livro de 1 Samuel. Então, 1 Samuel é onde vai surgindo então essa ideia de uma pessoa, um rei governando sobre toda a nação, que foi o primeiro, o Saul. E Samuel então que faz essa transição, visto que ele é o último juiz, o último aí que vai então orientar a nação de Israel, como esses juízes fizeram nesses 400 anos. Então o livro de Juízes fala sobre esses 12 homens, e mulher também, a Débora, que julgaram a Israel nesse período, e aí Samuel sendo então o 13º último, mas nós vamos chegar lá, vamos nos ater ao livro de Juízes. Nós vimos na aula passada então, nessa abordagem panorâmica, quem escreveu, onde escreveu, qual o tema, o propósito do livro de Juízes, falamos sobre então todas essas realidades que a nação de Israel enfrentava ao adentrar na terra de Canaã, as batalhas, os embates que tinha sobre, ou com os cananeus principalmente, os cananeus que ali ainda habitavam naquela terra, e Deus dando ordem então para que eles pudessem expulsar, e houve então aí esses embates. Hoje nós vamos falar sobre, vamos dividir esse estudo aqui panoramicamente também do livro de Juízes, tá? Em 3 partes. Nós vamos falar sobre as causas do declínio, na nação de Israel nesse período, do capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 3, verso 5. Esse trecho do livro de Juízes vai mostrar o declínio, as causas que levaram então a esse declínio espiritual aí da nação de Israel. Nós vamos falar também do capítulo 3, do verso 6 até o capítulo 16, verso 31. Aqui nós vamos abordar a história, ou as histórias dos juízes, ao relato então de cada um aí surgindo nesse cenário histórico, e eles então nas suas características e nas suas realidades, como que eles se apresentaram nessas situações. Nós vamos falar então por último, do capítulo 17 até o capítulo 21, sobre as consequências, então, desse desvio da nação de Israel, o que se desenrolou a partir dessa desobediência. Então, vamos iniciar, queridos, a respeito das causas do declínio espiritual da nação de Israel, do capítulo 1, do verso 1, então, até o capítulo 3, verso 5. A desobediência de não expulsarem os cananeus totalmente da terra foi a causa do declínio de Israel. Uns não fizeram por falta de fé, e outros por desobedecerem diretamente porque havia um interesse. Então, já vamos pegar aqui, deixa aí a sua Bíblia aberta no livro de Juízes, tem aí o seu caderninho de anotações aí, para que você já possa, então, colocando as referências e fazendo as suas anotações, tá? Então, Juízes, capítulo de número 1, versículo de número 28, diz assim nessa versão que eu tenho aqui. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Lembrando que Deus tinha dado a ordem lá em Moisés, depois ratifica essa ordem em Josué, para que eles pudessem, então, entrando na terra de Canaã, expulsarem os cananeus, porque era um povo pagão, um povo que certamente iriam influenciar negativamente a nação de Israel nas questões das adorações da idolatria. Então, a nação de Israel se fortalecer então como nação, perceberam que eles poderiam tirar proveito desse povo, dos cananeus, ali os habitantes da terra de Canaã, e fizeram deles então tributários, que eles pudessem então contribuir ali, entre aspas, financeiramente, ou economicamente,
para a nação de Israel. Mas não foi essa a ordem de Deus. A ordem de Deus é que eles tivessem expulsados, então, esse povo. Então, aqui está a causa, né, do declínio, as causas do declínio, né, do fracasso espiritual da nação de Israel. O interesse, né, econômico fez com que esse povo desobedecesse a Deus. Então aqui está a causa principal desse declínio, porque eles foram corrompidos por aquele povo, né, os cananeus, na idolatria. Então nós percebemos aqui, queridos, que eles não obedeceram a Deus totalmente, né? Eles queriam tirar proveito daquela situação porque viram vantagem naquilo. E aqui a gente já percebe a lição que já traz para nós esses 3 primeiros capítulos do livro de Juízes, onde nós não devemos, né, a semelhança aí da nação de Israel, nós não devemos desobedecer, tá certo? Eles desobedeceram, viram vantagem naquela situação, não seguiram, né, o mandamento de Deus, a recomendação de Deus, a ordem direta de Deus, aí quando eles tivessem possuído a terra prometida, que eles pudessem então, lembrando que pudessem então expulsar, lembrando que é Deus então que dá por promessa essa terra a eles, não porque eles mereciam, né? O texto vai dizer é porque os cananeus, aquele povo já tinha enchido a medida dos pecados diante de Deus, tinham profanado aquela terra. Então Deus estava expulsando os cananeus daquela terra por eles não serem merecedores e estava usando Israel como instrumento para puni-los, para trazer sobre eles o juízo. Então é interessante que Israel recebe como dádiva a terra prometida, Canaã. E é interessante que Deus fez a sua parte, né, cumpriu a sua promessa em dar aquela terra a este povo como dádiva, como cumprimento da sua palavra. É isso que Josué vai dizer, né? Que nenhuma das palavras que o Senhor falou, nenhuma das boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, nenhuma delas falhou, tudo se cumpriu. Tinha agora a parte da nação de Israel num acordo em eles obedecerem a Deus, fazerem a sua parte. Então eles não fizeram a sua parte. É interessante que eles foram introduzidos na terra, então, não por merecimento, mas sim por graça de Deus, por bondade de Deus, porque Deus empenhou a sua palavra, inclusive há mais de 400 e tantos anos lá atrás, através de Abraão, tinha falado que eles iam possuir essa terra. E é interessante, queridos, que eles então não têm mérito nenhum ao possuírem a terra e também eles desobedecem, né? Então já percebemos aqui que essa nação de fato não mereceu em nada essa terra e Deus dá, e Deus só requer a obediência para que eles permaneçam na terra, não para que eles conquistassem a terra, porque a terra já foi dada, aquele povo já tinha sido dado, Deus já tinha vencido as guerras, as batalhas, Deus já tinha sustentado ao longo das décadas ou dos séculos, Deus já tinha feito a sua parte, Deus já tinha feito o impossível, aquilo que Israel não teria humanamente condição de fazer. Deus fez por eles. Deus operou, né, aquilo que era necessário para que eles possuíssem a terra, e Deus só requeria deles a obediência para que eles pudessem estar então permanecendo naquilo que Deus tinha entregado. Então é interessante aqui que aqui começa o declínio dessa nação de Israel quando eles não obedeceram então o mandamento, a ordem de Deus de expulsarem aquele povo, e eles então viram vantagem naquilo e quiseram estar tomando proveito de tudo isso. Então aqui é a causa. Uns não fizeram isso, ou seja, não expulsaram, né, porque não tiveram fé suficiente para fazer isso. E outros desobedeceram diretamente à ordem de Deus, não por falta de fé, e sim por desobediência. E nós estamos falando isso aqui durante esses 400 anos, tá certo? Não foi só um período, não só foi um ato, não só foi uma tribo que fez isso. Isso é ao longo, né, desses 4 séculos que eles não expulsam esse povo, vão negociando, ora eles se fortaleciam, eles então subjugavam esse povo como tributários, ora eles se enfraqueciam e esse povo, né, de alguma maneira combatia contra eles e vencia, os subjugava também. Então Israel vivia nessas batalhas contínuas, ora vencia, ora perdia, por conta então aí dessa desobediência sobre a ordem de Deus, clara, direta, objetiva e com um propósito de purificar esse povo, de mantê-los
puro no sentido da fidelidade, da adoração ao único Deus e a não se contaminarem então com as ideias, né, do paganismo, da idolatria, né, e nessas adorações, nessa idolatria, havia muita prática pagã que ofendia o caráter santo de Deus. Então é por isso que Deus deu ordem e eles não obedeceram. Então fica a primeira lição aqui para nós, né, através do aprendizado da história da nação de Israel, que nós temos que obedecer a Deus. Temos que estar cumprindo a vontade de Deus naquilo que tange a nossa responsabilidade, naquilo que está ao nosso alcance, naquilo que é a nossa, né, parcela, então, de contribuição para estarmos mantendo aquilo que Deus, então, nos deu gratuitamente, graciosamente, que são as suas promessas. Então a gente percebe que do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 3, versículo número 5. Agora nós vamos falar sobre as histórias dos juízes, né? Que vai do capítulo 3, verso 6, até o capítulo 16, verso 31. Aqui é uma análise panorâmica, tá certo? Então, o juiz, né, ele era um indivíduo que Deus levantava para liderar uma ou mais tribos de Israel. Eram habilidosos e exerciam todos os poderes governamentais, ou seja, executivo, legislativo e judiciário. Eram líderes espirituais, políticos e militares. Então, como eu disse, não eram pessoas que governavam sobre toda a nação, que lideravam sobre toda a nação. Eram pessoas que Deus levantava localmente, né, sobre uma ou mais tribos, lembrando que a nação de Israel era organizada em cortes de 12 tribos em todo o território, né, de Canaã, todo o território de Israel, 12 tribos, 12 pedaços, então, de tribo, e em uma dessas tribos Deus levantava, então, um juiz, um líder, que ele liderava sobre uma ou mais tribos, mas sobre toda a nação nunca houve nenhum juiz que fizesse isso, né? Então, esses homens eram homens comuns, tá? E é interessante, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, falando sobre a graça de Deus, eram homens muitas vezes covardes, homens até infiéis, homens que deixavam a desejar, e por causa da graça de Deus que esses homens eram levantados por causa da fidelidade de Deus, da sua palavra empenhada, e por causa também que Deus tinha um propósito naquela nação, na história, para trazer o Messias para o bem da humanidade. Né? Então nós percebemos que jamais é mérito de homem nenhum, não são mérito dessas pessoas, dessa nação, e sim a pura graça de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, talvez na próxima aula, nós vamos abordar esse ponto aqui. Mas esses homens eram homens comuns, eram homens ordinários, eram indivíduos, né, que Deus levantava então para aí libertar o povo do jugo então dos cananeus, às vezes dos filisteus, de alguns povos ali em redor. E eles tinham poder então, né, poder de governo no âmbito militar, no âmbito político, né, e no âmbito também espiritual, ou seja, eles também exerciam a função, né, de guiar o povo no sentido espiritual, de falar da vontade de Deus. Eles tinham poder político, né? Eles que decidiam, eles que governavam, poder legislativo. Muitas vezes era eles, né? Esses líderes, esses juízes que faziam com que as coisas fossem organizadas até mesmo em ordens, né? Em leis, tá certo? Em decretos, né? Que eles estabeleciam. Eles julgavam mesmo, né? No sentido não daquele juiz que senta no tribunal, mas eles decidiam então rumos, né? Decidiam ações, sejam internas ou ações militares. Então esses homens, esses 12 então juízes, né? Nesse período aí tinham alguns que governavam lá ou julgavam Israel 8 anos, né? 40 anos, 80 anos. Então eles também não tinham aí uma regra de período. Né? Muitas vezes obedeciam a Deus e aí vinha um inimigo e matava um líder, né? Um juiz. Outros obedeciam e ficavam um tempo mais prolongado. Então, assim, esses capítulos do 3 ao 16 vai contar a história, então, de cada um desses juízes aí. É interessante depois vocês, né,
estudarem a vida e cada um desses personagens, né? A vida de cada um para ver a peculiaridade. Não é proposta nossa nós detalharmos isso, mas é bem interessante estudar a vida de Eude, Sangar, né? Alguns mais famosos como Gideão, Sansão, mas aí tem Baraque, tem Débora, tem o Jefté também, outro que é bem citado, né? Aí nas exposições bíblicas. Então é muito interessante nós estudarmos os personagens um a um para que a gente extraia lições de cada um deles. Como eu disse, não é a nossa proposta, senão prolongaria muito aqui as nossas aulas, né? E nós temos, infelizmente, algumas limitações aqui e precisamos encurtar, mas a proposta nossa é incentivar você, é dar esse norte, né? Dar um pontapé inicial aqui e essa noção básica e boa da história para que você continue a partir dela, né? Então a gente viu aqui a história dos juízes. Nós vamos ver as consequências então desses desvios. Nós vimos as causas dos desvios, ou seja, a desobediência, né, seja por falta de fé ou seja por pura rebeldia. Nós vimos aqui a história dos juízes então, tá certo? Nós vamos ver agora as consequências do desvio ou desses desvios da nação de Israel. Isso vai do capítulo 17 até o capítulo de número 21 do livro de Juízes. Quando nos desviamos de Deus, somos afetados em três maneiras: espiritualmente, moralmente e socialmente. É isso que a gente vai abordar agora. Então, a gente percebe aqui as consequências. Quando esses juízes, quando a liderança, né, não dava conta, quando a nação ou algumas tribos, né, às vezes não era nem toda a nação, mas algumas tribos ali desobedeciam a Deus, haviam consequências tanto no aspecto aqui espiritual, né, caíam na idolatria, né, no próprio pecado, nas orgias. A gente percebe aqui que moralmente também eles eram atingidos, as consequências morais em toda a nação de Israel, os valores morais eram atingidos, e socialmente também a própria organização social, né, ela ia se degringolando, ela ia sendo prejudicada então por causa do pecado. Então essas consequências a gente percebe nessas três fundamentais áreas da vida de uma sociedade, de uma nação e até mesmo na vida do indivíduo. Então vamos lá. A gente vai pegar aqui espiritualmente as consequências espirituais do capítulo 17 e 18. Então o capítulo 17 e o capítulo 18 do livro de Juízes nos fala a respeito de um homem chamado Mica. Ele faz um ídolo e levanta um levita para servir como seu sacerdote. O resultado é a perda e a distorção do conhecimento de Deus. Então, olha só que coisa absurda. Um homem, então, né, no capítulo 17 e 18, vai nos mostrar, vai nos relatar que um homem, então, em uma dada tribo lá, o nome dele é Mica, ele levanta um ídolo. E ele, inclusive, assalaria, né? Ele pega para si um levita, para ser o sacerdote dele em relação a esse ídolo. Olha que coisa aqui bem bizarra, né? Então, assim, o cara faz um ídolo e ainda pega um levita que era, né, na nação de Israel, na religião judaica, era um homem sagrado, era um homem, não um homem sagrado em si, mas o ofício era sagrado, né? O ofício era espiritual. O ofício era determinado por Deus para fazer então essa mediação, essa ponte, esse link, essa condução do sagrado, né? E aqui é interessante que espiritualmente então a gente percebe esse declínio, as consequências, né? O resultado é a perda e distorção do conhecimento de Deus. Então, quando Israel peca, quando desobedece, quando há o desvio, espiritualmente, né, a gente percebe as consequências, se afastam de Deus. Né, o conhecimento de Deus, a percepção do sagrado, do caráter de Deus, né, o conhecimento disso é totalmente distorcido, é perdido. Então eles são afetados espiritualmente. Isso acontece tanto na vida de na nação de Israel, no caso, isso acontece hoje em dia na vida de uma comunidade de fé, né, que nós chamamos de igreja. Isso acontece também na vida do indivíduo. Então, quando há esses desvios, essas desobediências, espiritualmente, então, há esse declínio, essa queda, esse prejuízo no relacionamento com Deus, e isso, lógico, é prejudicado e distorcido o conhecimento que se tem a respeito de Deus. É interessante nós tomarmos isso aqui como um alerta, né, como uma advertência,
para as nossas vidas. Então, todo desvio, ele nos afasta de Deus, embora a gente possa ter uma conduta religiosa, práticas religiosas, frequentarmos ambientes religiosos, que era o caso aqui. Havia um ídolo, havia um sacerdote, né, que é esse homem, então, designado para conduzir as questões litúrgicas e tal, mas mesmo assim havia uma distorção do conhecimento e da vontade de Deus. Então, fico alerta que é possível. Nós temos uma aparência, né, de que estamos fazendo a coisa certa, ou aparência religiosa, né, até mesmo com rituais, com lugares e com algum tipo de devoção religiosa, mas é possível que a gente esteja distanciado de Deus ou que tenha um conhecimento distorcido de Deus porque houve o desvio. Então aqui a gente percebe as consequências do desvio, o conhecimento distorcido de Deus e do conhecimento de Deus, né? Moralmente também, né, a consequência do desvio. Aqui no capítulo 19, nós vemos um relato aqui bem interessante. Então, moralmente, há as consequências, né? Sob a ameaça de ser violentado sexualmente por homens, um viajante entrega sua concubina aos estupradores, aos padrões morais. Olha só, os padrões morais são abandonados e corrompidos. Depois vocês leiam lá, Juízes, capítulo 19, leia lá, capítulo só, para que você tenha na íntegra, tá certo? O relato eu vou resumir aqui. Havia um viajante, estava passando por uma cidade, então, por uma tribo, e esse homem, então, foi pousar, né, em um local, em um estabelecimento lá. Esses homens, à semelhança de Sodoma e Gomorra, e a gente remete lá a Gênesis, né, quando Jó ele recebe um anjo em sua casa, e aqueles homens depravados, promíscuos, eles pediram então para ter relação com esse anjo, né? Que eles não sabiam que era anjo, pensaram que era um peregrino, um viajante lá. E a semelhança então do que aconteceu em Sodoma e Gomorra acontece aqui também, só para a gente perceber moralmente como estava então, né? O povo de Israel ali naquela tribo especificamente. Então esse homem, olha só, para que ele não fosse abusado, né, sob a ameaça dele ser violentado e ele ser abusado, então ele entrega a sua concubina, era uma espécie de uma serva, né, não era a esposa em si, era uma serva. Então ele entrega aqueles homens, porque os homens foram então à casa da pessoa que estava hospedando e disse assim, nos dá essa mulher para que a gente possa ter relação com ela. Isso, a gente está falando aqui de hoje, nós chamamos de um estupro coletivo. E essa mulher, essa concubina, o texto vai dizer lá, ela foi estuprada da noite até o amanhecer por todos aqueles homens. Veja só. E aí entregam essa mulher, né, no amanhecer do dia, na porta deste homem morta. Olha só, ele fica tão indignado que ele então corta, né, ele de fato mutila o corpo dessa mulher, que já estava morta, e envia as 12 tribos de Israel com indignação. Ó, veja bem o que acontece aqui. Olha a situação moral que cai esse povo de Deus. Olha só o desvio que causa, as consequências, né? Moralmente vai lá embaixo, os valores morais, a honestidade, a castidade, né? Todos esses valores que nós consideramos como os valores cristãos, pertencentes à vida, necessários para que vivamos uma vida adequada diante de Deus e até mesmo uma vida adequada na nossa convivência social, eles vão lá embaixo. Então, honestidade já não é algo a ser considerado, né? A pureza sexual é algo a ser desprezado, né? Então, a gente percebe aqui que moralmente há um declínio na nação de Israel como consequência do desvio. Então a gente percebe isso aqui acontece. A esposa, a concubina não era esposa, mas a concubina de um levita, olha só, é um homem também, considerado um homem, né, específico nesse processo religioso, litúrgico e devocional. Ele tem a sua mulher, ou desculpa, a sua concubina. É porque naquele tempo havia essa questão, não era que era uma vontade de Deus, mas era uma tolerância que se tinha, né? Em alguns casos específicos, a pessoa só podia ter uma concubina quando a sua esposa era estéril, né? Então é bom a gente deixar claro que não era também assim um harém, onde a pessoa podia ter um monte de esposa, não, tinha de fato quando isso era tolerado, né? E autorizado por Deus naquela cultura quando
ou seja, o homem ter uma segunda mulher quando a primeira não gerava filhos, tá? Isso é muito específico, não é a vontade de Deus. A gente precisa lembrar que Deus está lidando com um povo com muita origem pagã, né, com uma cultura altamente paganizada, então Deus está tolerando, mas amenizando e atenuando em relação às outras culturas. Israel ainda era melhorzinho, né, moralmente falando e etc e tal. Então, só para que a gente entenda aí. Então, a concubina dessa mulher é estuprada coletivamente e morta. Então, é interessante a gente observar isso, porque nós vamos ver aqui a terceira consequência. A primeira aqui é espiritualmente, a segunda é moralmente, a terceira é socialmente. Então, há consequências aqui desse declínio, né, na nação de Israel, no terceiro aspecto, que é social. Então, a gente percebe aqui que do capítulo 20 ao capítulo 21, tá certo? Nós já estamos indo para o final do livro, né? Nessa avaliação panorâmica, nesses aspectos. Capítulo 20 e 21 começa uma guerra civil, quando as tribos tentam punir a multidão. Soluções sociais não têm efeito. Então, veja só, quando foi enviado, né, as tribos de Israel, né, os membros aí do corpo dessa mulher que foi estuprada a noite toda, houve uma indignação em toda a nação contra essa tribo. Quase que uma tribo é exterminada, é banida, é desintegrada. Olha só que tragédia que ia acontecer, né? A nação de Israel ia ser mutilada e uma tribo iria sumir do mapa, literalmente, né? As outras 11 tribos iam ir em guerra civil contra essa tribo que tinha feito isso, né? Olha que coisa terrível. Veja só, irmãos lutando contra irmãos, né? A nação contra si mesma, a guerra civil, né? Então a gente percebe aqui uma consequência muito grave, onde a nação estava em guerra civil por conta então aí desse desvio. Então começa a guerra civil quando as tribos tentam punir aí, né? Vão lá para punir, vão lá para... Se Deus não intervém, de fato isso acontecer. Não chega a acontecer porque Deus intervém e isso não acontece, né? Há outra medida, mas é Deus que intervém. Então, um triste relato aí do livro de Juízes conta-nos que a desobediência a Deus traz sofrimento aos homens. Isso é uma das principais lições que nós temos, então, neste livro aqui, tá? Esse triste relato, porque o livro de Juízes, de fato, é um triste relato histórico, né? Que durante 400 anos, esse povo de Deus, esse povo chamado de Deus, eles então passam aí esses séculos, esses 4 séculos aí, nessa desobediência, nesse declínio, né, altos e baixos, mais baixos do que altos, e sempre quando morre aí um líder, a nação se perde, ou seja, a gente percebe uma imaturidade muito grande, uma falta de conhecimento de Deus. Sempre tem que haver alguém ali em cima, né, liderando, advertindo. Esse povo nunca chega à maturidade, nunca chega a crescer espiritualmente de fato, em relacionamento com Deus. Sempre é preciso que alguém esteja denunciando o pecado, sempre tem que ter uma pessoa que possa advertir aí, né, aquela infantilidade perene, né, como algumas pessoas, alguns cristãos, que precisa sempre que alguém esteja ali vigiando, cuidando, e nunca desenvolve espiritualmente, nunca crescem diante de Deus, nunca amadurecem, né, como discípulos de Jesus Cristo. Sempre precisa de um pastor estar falando o básico da fé, sempre precisa que alguém pegue pela mão porque só vive se arrastando. Eu não estou falando de percalços da vida, invertidas da vida. Eu não estou falando de reveses que nós sofremos, né? Eu estou falando aqui de pessoas que vivem, né, como meninos eternos, né? É a síndrome do Peter Pan. Então, é aquele cristão que nunca cresce, aquela pessoa que nunca amadurece como um homem, como uma mulher de Deus, como um discípulo de Jesus Cristo maduro. É o que acontecia aqui em Israel. Então, é esse relato muito triste aqui. Em nosso autocentrismo, nem sempre enxergamos as questões da vida claramente. Veja só. Só obedecendo a voz dele, a voz de Deus, é que desfrutaremos de uma vida abençoada. Então fica aqui essa lição para nós desse livro, né?
o Juízes não nos conta só da maldade dos homens, mas também nos declara a bondade de Deus. Então a gente percebe que esses 400 anos, de fato, esses homens, essa nação, né, esse povo de Deus, eles têm aí toda essa trajetória de paganismo, de desobediência, né, de coisas assim horríveis que nas outras nações não se ouviam falar, né, o paganismo tão forte, a idolatria tão forte, a crueldade, a gente percebe práticas, né, que assim de fato eram horríveis, que nem em nações pagãs às vezes se via com tanta intensidade quanto muitas vezes é demonstrado nesse período aí de 400 anos dessa nação de Israel. Então esse é o período dos juízes, né? Então a gente percebe aqui que há essa maldade estampada aí em toda essa longa história da nação de Israel. Mas é interessante observarmos aqui que também a bondade de Deus é declarada, onde Deus suporta esse povo todo esse tempo, onde Deus não fulmina, não pune no sentido de banir eles da história, pelo contrário, Deus sempre levantando pessoas, sempre capacitando pessoas, né, que são esses juízes, para que a nação possa voltar ao centro, possa se arrepender. Deus sempre graciosamente, com toda a longanimidade que lhe cabe, né, com toda a paciência que só Deus tem com o ser humano, mesmo desobediente, a gente vê a bondade de Deus aqui em toda essa história desses 400 anos de Israel. Então, é um período sombrio, é um período de declínio, de desobediência, sim. É um período onde a gente percebe que, de fato, esse povo de Deus, esse povo que se chama pelo nome de Deus, de fato não merece nada, é desobediente, muitas vezes pior do que as pessoas que não declaram, né, Deus como o seu Deus. Sim, é essa a realidade. Mas, por outro lado, há uma esperança aqui também, né, que Deus, ele é longânimo, ele é bondoso e ele jamais desiste do seu povo, né, sendo ele santo, sendo ele perfeito, sendo Deus aí fiel nas suas promessas, e esse povo todo o contrário, né, todo torto, infiéis, né, profanos, e mesmo assim Deus, ele pacientemente, ele se relaciona com esse povo para resgatá-los. Então é interessante aqui. Nós vamos ver na próxima aula, se Deus quiser, sobre os 3 aspectos da natureza de Deus que se destacam em particular, tá certo? E aí a gente vai fazer outra abordagem, né? Nós fizemos uma abordagem panorâmica aqui, nesses 3 trechos, né? Dividimos aí os 21 capítulos, né, em 3 partes, falando então a respeito sobre aí as causas do declínio, a história de Juízes e as consequências do desvio. Na aula que vem, se Deus quiser, então nós vamos falar sobre os aspectos da natureza de Deus que se destacam em particular, sobre a justiça de Deus, o poder de Deus e a graça de Deus. Então vamos pegar de novo, tá? Do capítulo 1 ao capítulo 21 na próxima aula e vamos abordar então o que esse livro fala a respeito da justiça de Deus, do poder de Deus e da graça de Deus. Espero que você esteja conosco na próxima aula também. Lembrando que você precisa fazer as anotações, você pode compartilhar as dúvidas, né, os comentários lá no grupo de WhatsApp, onde nós temos nosso grupo fechado lá de estudo, ou até mesmo aqui no canal do YouTube. Fica à vontade, posta onde você entender que é melhor e a gente tenta interagir e responder na medida do possível, tá? Dá um likezinho aí no vídeo, é importante você dar um likezinho aí no vídeo, se, lógico, entende que foi proveitoso o conteúdo, né? Se inscreve se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Se inscreve aí no canal, ativa lá o sininho, as notificações para que você receba então aí a notificação quando o vídeo for postado, e compartilhe à vontade esse vídeo aqui com as pessoas que você entender que precisam, né, serem edificados com este conteúdo, tá? Então faça isso. Dá o likezinho aí, nos fortalece no canal, se inscreve e compartilhe à vontade nas suas redes sociais, seus contatos de WhatsApp e onde mais você entender que deve. Deus te abençoe e te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, Deus tenha misericórdia de ti, Deus levante sobre si o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.